pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e hoje trago um livro da nossa literatura nacional, um clássico da nossa literatura, divertidíssimo, que eu gosto muito, que é O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Bom, antes de falar do livro, eu vou explicar para vocês como é que vai acontecer hoje o vídeo. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a edição, que edição é essa que eu estou usando, que eu li. Depois eu vou falar um pouquinho sobre Ariano. E por fim vou falar também da obra como um todo para deixar um gostinho para vocês lerem. No final do vídeo eu vou colocar algumas fotos, algumas imagens, que a gente sabe que o Alto da Compadecida foi adaptado para o cinema. Então eu vou colocar algumas imagens da nossa Hollywood nordestina, que fica lá no interior da Paraíba, da cidade chamada Cabaceiras, né? Então essa cidade ela é usada muito pela parte do cinema, para filmar, para gravar minisséries, e como o Alto foi adaptado, ele foi adaptado lá. Então eu vou trazer algumas imagens para vocês verem, tudo bem? Então vamos lá para nossa viagem pelo universo de Ariano Suassuna. Bom pessoal, Ariano Suassuna nasceu em 1927 na Paraíba, e só lembrando que a Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922. Ele teve o pai assassinado e a família se mudou para o interior, para Taperoá, para o sertão da Paraíba. E vocês imaginem que, morando nesse interior, os ingredientes para a obra de Suassuna estavam fervilhando, né? Em 1942, a família se muda para Recife. Ariano entra na universidade, na faculdade de Direito, e começa a publicar sua produção literária. Ariano também foi professor universitário, um grande incentivador e apaixonado pela cultura popular, e tanto que ele escreveu diversas peças, diversas obras, usando toda essa atmosfera do sertão, essa atmosfera desses personagens populares. Eu tive o privilégio de assistir 2 aulas de Ariano Suassuna. Uma foi no Rio de Janeiro e a outra foi em Belém, no Pará. Bom, inclusive eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho a obra O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, e aqui eu tenho uma coisa que eu guardo com muito carinho, que é uma dedicatória dele para mim. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Então eu guardo com muito carinho essa lembrança do nosso Ariano. Ariano, ele tem um senso de humor, assim, muito apurado, e uma inteligência da ordem da simplicidade que é simplesmente natural e genial. Isso me lembra muito uma frase de Clarice Lispector, quando ela diz assim, que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. E isso, toda vez que eu ouço ou leio essa frase, eu lembro, associo a Ariano Suassuna. Bom, O Alto da Compadecida, ele foi encenado pela primeira vez em 1956. Né? A edição que eu li é essa aqui, que é da editora Nova Fronteira, da série Clássicos para Todos. Bom, uma coisa importante para a gente falar. Quando a gente se propõe a ler literatura, o que vem à cabeça da gente? Vem à cabeça da gente que a gente vai ler um livro, um texto composto de parágrafos, ou mesmo se for uma poesia, né? Se for um livro poético, de versos. Mas não. Essa obra aqui, ela é uma obra do gênero dramático, ou seja, é um texto para teatro. Bom, o alto, ele é um gênero dramático. A palavra alto, que é com U e não com L, alto com L, o contrário de baixo. Alto com U é um gênero da dramaturgia. Isso significa que não é um drama, tá? Quando a gente fala texto dramático, não é um drama, mas que a gente conhece, né? Pelo sentido mais usual ou mais simples da palavra. Mas sim, é o gênero dramático. Isso foi pensado por Aristóteles, isso falando de Grécia Antiga, né? Então ele foi pensando um pouco sobre isso, porque já que era muito difundido esse tipo de arte, vamos dizer assim. Só uma coisa, eu queria destacar para vocês que eu estou tentando ser didática, tá? Porque se a gente for tratar desse assunto, fazer uma análise literária, uma análise
crítica, pensar sobre a teoria do teatro, é muita coisa a ser falada, mas não, esse não é o propósito do vídeo, então eu estou tentando ser um pouquinho didática para que vocês entendam o que é o Alto da Compadecida, tá? Bom, se eu estou esperando ler um texto com parágrafos, ou mesmo um texto em forma poética com versos, eu vou estranhar, vai causar um estranhamento pra gente. Por quê? Porque não é assim, tá? Então vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma noção de como é composto, como é escrito esse material. Desculpem porque tá tudo rabiscado, porque eu só sei ler assim. Então vocês podem observar que nós temos o nome da personagem e a fala, o nome e a fala, o nome e a fala. Então, o texto teatral ele tem essa característica, por quê? Porque não existe aqui um narrador. Aqui, como por exemplo, vamos fazer uma comparação com o que a gente tem de literatura nacional. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós temos ali um texto totalmente em parágrafos, né, em prosa, que ele vai conduzindo, esse narrador, ele vai conduzindo o leitor pelo fluxo da narrativa. A gente vai observando os acontecimentos, conhecendo os personagens por meio da mão desse narrador. Aqui, esse narrador, num texto voltado para o teatro, esse narrador, ele não vai existir, praticamente não vai existir, porque na verdade esse texto ele é um texto coletivo. Enquanto que Memórias Póstumas, em sua essência, é um texto para um leitor individual, para quem está lendo, esse tipo de texto, ele é escrito justamente para um coletivo, ou seja, pessoas, espectadores, assistindo o que está acontecendo naquele momento, interpretado por atores. Então é essa a diferença, né? Por isso que a gente não vai ter um narrador aqui. Só que a gente vai ter um personagem aqui muito próximo ao que a gente conhece como narrador. E a gente vai falar sobre ele então. Mas vamos pensar agora o que é alto. Por que Alto da Compadecida? Compadecida a gente já imagina que é a Nossa Senhora, né? Na perspectiva do catolicismo. E o alto, com U, ele na verdade, um texto teatral, que não é de agora, ele não foi inventado agora, na verdade ele é um texto teatral medieval, com origem ibérica, ele tem em sua essência, vamos dizer assim, elementos cômicos. E o propósito de um texto como esse é um propósito moralizante, é um propósito religioso. As personagens, na verdade, elas vão ser simbólicas, elas vão simbolizar, por exemplo, as virtudes, elas vão simbolizar o caráter, os elementos da simbologia religiosa, como, por exemplo, os anjos, os demônios, os santos. Então, era essa perspectiva. O propósito dele, a gente sabe que não havia, para esse tipo de contexto de alto, não havia mídia, né? A mídia televisiva, como a gente tem hoje em dia, a gente não tinha internet, a gente não tinha isso, a humanidade não tinha isso. Então, a forma de entreter, a forma de trazer o entretenimento, a diversão, ou mesmo o ensinamento, como é o propósito desse tipo de teatro, vamos dizer assim, era justamente o teatro, né? Era justamente esse viés da arte. Bom, certo? E falando de alto, a gente tem, em Portugal, por exemplo, nós temos Gil Vicente, né, que é um grande expoente, a grande expressão do alto no século XVI. No Brasil nós tivemos Padre José de Anchieta, que usou muito desse tipo de texto para fazer o trabalho da catequese, né? Um outro também exemplo conhecido, mais próximo a nós, é João Cabral de Melo Neto, com o Morte e Vida Severina, ou Alto de Natal Pernambucano, e o nosso tema de hoje, Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida. Bom, esses autores, no caso João Cabral, estou dando alguns exemplos, João Cabral, o próprio Ariano, eles foram beber nessas fontes clássicas, né? Esses textos, eles são textos inesgotáveis, por isso são clássicos. E por isso eles criaram, eles estudaram, aí eu falo novamente daquela frase de Clarice, é muito trabalho, é muito estudo para a produção de um texto como esse. E claro, o Ariano, com toda a sua maestria, ele conjuga esses elementos do alto, que eu falei para vocês, esse alto medieval, com a cultura popular.
E essa bagagem cultural que a gente falou, né, ela veio para o Brasil, ela veio pra gente e ela se enraizou no nosso coletivo, ela se enraizou na nossa cultura. E a gente tem isso muito vivo, tem um Ariano Suassuna bebendo nessa fonte medieval e nos traduzindo. Com relação, então, ao Alto da Compadecida. Nós temos, então, uma tradição, um texto de tradição oral, né, com origem, né, nas narrativas nordestinas, tem um enfoque regionalista, porque os elementos fazem parte desse contexto, desse sertão, mas é importante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala que o texto é regional, dá a sensação pra gente enquanto leitor, não, isso aí vai tratar só de questões voltadas, por exemplo, para o universo do sertão, isso não me interessa. Não é assim, não é pensado dessa forma. E eu vou mostrar para você essa revista aqui, não sei se vocês conseguem ver, essa revista aqui, ela foi distribuída nessas aulas que eu assisti de Ariano, e é um material didático para professores do SESI Educativo, de Cultura Popular e Ariano Suassuna. Esse material, ele foi da Confederação Nacional da Indústria, então do SESI, foi de 2006, é um projeto voltado para o ensino, para o trabalho com a obra de Ariano Suassuna. Esse material foi distribuído e eu estou mostrando para vocês porque aqui diz: qualquer parte dessa obra poderá ser reproduzida desde que citada a fonte. Então estou dizendo para vocês que é do SESI, do Serviço Social da Indústria do Departamento Nacional. Bom, e aqui nessa revista tem uma fala de Ariano que eu acho que sintetiza um pouco isso quando eu digo para vocês que quando a gente pensa em Alto da Compadecida, é aquele texto que se passa lá no sertão, não gosto, não me interessa, é uma coisa muito regional. O que eu quero dizer é que a gente sai desse universo regional para um universo, ou melhor, para uma perspectiva universal. E por quê? Eu não vou justificar, eu acho que Ariano justifica muito bem quando ele diz o seguinte. Ele diz pro Caderno de Literatura Brasileira, que levou o seu nome, do Instituto Moreira Salles. Ele diz o seguinte: não tenho nada contra a cultura universal, mas não posso admitir que seja sinônimo desta cultura de massa que tem por aí. Ela é o contrário da universalidade, é uniformização. Acho que cada país tem que contribuir com sua nota particular, singular, diferente. Veja você uma obra como Dom Quixote. Na partida, não tem nada de universal, é local. Ninguém mais espanhol que Cervantes e atingiu dimensão universal. Por quê? Porque Cervantes expressou mais do que ninguém, a partir de circunstâncias locais, os problemas do ser humano. Eu acho que essa fala aqui de Ariano, nesse caderno, nesse material, ela é fantástica. Existe também no Alto uma presença modernista, buscando essa síntese nacional, a valorização dessa brasilidade, mesmo sobre críticas sociais e culturais ou críticas morais que estão presentes na obra Alto da Compadecida. A peça, ela não se divide em atos, é que ela quebra entre uma cena e outra, entre uma encenação e outra, né? Outra coisa também que é importante falar sobre o texto é que ele se aproxima dos espetáculos circenses, né? Coisa que Ariano sempre admirou. Ele gostava muito de circo. E a gente pode imaginar, né? Uma cidade de interior, não só no Brasil, mas em qualquer lugar em que chega o circo, ou chegue o teatro, a alegria das pessoas, né? E Ariano vivia muito nesse universo. Ele sempre dizia que ele era um palhaço frustrado. Bom, então, para que vocês tenham noção de como essa obra ela se aproxima muito desse universo popular, desse universo mais próximo ao espetáculo circense, como ele dizia, e parece que ele já antecipa no próprio livro possíveis críticas que possam vir a surgir a respeito dele, a respeito desse tipo de teatro, desse tipo de auto, né, produzido por Ariano. Bom, a ideia do circo ela é curiosa porque o que acontece? Um dos personagens é o palhaço. E o palhaço, ele faz muitas das vezes, ele faz às vezes de narrador. Parece que ele nos conduz, ele organiza, ele separa, ele prepara o ambiente. Talvez seja a tentativa
de aproximar, de trazer essa ideia do sonho, da fantasia e da arte, né? Aproximar a arte do povo, que era uma das grandes vontades de Ariano Suassuna. Para iniciar, só para que vocês tenham essa noção, o palhaço, ele já fala o seguinte logo no início: Alto da Compadecida, o julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo, para exercício da moralidade. Aí a gente já vê também aqueles elementos que nós falamos sobre o alto anteriormente. Bom, e as personagens são as seguintes: Palhaço, João Grilo, Chicó, Padre João, Antônio Moraes, Sacristão, Padeiro, Mulher do Padeiro, Bispo, Frade, Severino do Aracaju, Cangaceiro, o Demônio, o Encourado, que era o diabo, Manuel, que era o Jesus Cristo, que é Jesus Cristo na obra, e a Compadecida, que é a Nossa Senhora, né? Então, sobre o palhaço, como eu falei anteriormente, o palhaço ele é um elo entre a obra em si e o público. Ele é uma espécie de narrador, parece que ele nos conduz entre as veredas da obra. Tanto que ele caminha entre o mundo dos mortos e dos vivos. Na hora do julgamento, o palhaço está lá também, ele está organizando a cena, né? Então ele perambula por todos os momentos da história. O diabo, junto com o demônio, parecem verdadeiros burocratas. Parece que há um livro em que está constando lá todos os pecados que foram cometidos, e aí a partir daí vai ser julgado e possivelmente condenado, né? O padeiro e a mulher do padeiro, ela como um símbolo do adultério, né? E ele como aquele homem que assina embaixo tudo que ela fala. Os dois juntos representam muito bem essa imagem do capitalista, do explorador, né? Já que ele ganhava, por exemplo, o João Grilo, que trabalhava na padaria, trabalhava muito e ganhava pouco. João Grilo, considerado o personagem principal da obra, ele é o grande arranjador dos enredos, ele é o grande articulador da história. Ele cria histórias, ele cria enredos, ele tem uma capacidade argumentativa muito grande, ou seja, ele tem uma lábia muito grande e ele vai conduzindo todos os acontecimentos com as histórias que ele inventa. Chicó, por sua vez, é um amigo de João Grilo, é aquele que é o cúmplice. E Chicó é um personagem muito interessante porque Ariano disse que Chicó realmente existiu em Itaperoá e ele era um mentiroso. E Chicó, na nossa história, no Alto da Compadecida, ele gosta muito de contar histórias fantasiosas. Isso é interessante porque Ariano traz também com isso a necessidade do fantasiar, do contar a história, da arte na vida da gente. Isso é muito bacana, né? Antônio Moraes, na obra, ele na verdade representa o Major Antônio Moraes, porque ele era grande, dono de terra, era o coronel, né? E era poderoso, era muito rico e tudo mais. Sacristão, bispo, frade, o padre, esses personagens representam exatamente a representação religiosa na obra, né? Que aí vai dialogar exatamente com a ideia da essência do alto, né? Como a gente conversou anteriormente, e eles vão trazer essa simbologia da corrupção, da ambição dentro da obra. A gente tem também o Cangaceiro, né? E o Severino do Aracaju, que na verdade eles vão saquear a cidade e eles vão ser responsáveis por matar todos os personagens, menos Chicó. Chicó escapa. E o restante morrem todos, né? E isso marca também a presença desse regional, desse popular que nós falamos anteriormente na obra de Ariano Suassuna. Bom, sem falar da história propriamente dita, nós temos como a figura desses personagens os temas que permeiam toda a obra. Por exemplo, a desigualdade social, a pobreza, o adultério, que eu falei da mulher do padeiro, a corrupção, que está presente também, né, como traz a obra, aqui presente também na parte que seria mais confiável e tudo mais da sociedade, a ambição, né, o machismo, porque lá no julgamento, que quando a Compadecida intervém por João e pelos demais, o diabo ele faz um comentário que é tipo, ai, mulher em tudo se mete, né? Então também tem uma nesga, tem uma coisinha aí de machismo nessa obra, que a gente também pode pensar. O preconceito social e o preconceito racial. É muito interessante que lá no julgamento, o Cristo que aparece, ele é negro. E isso é muito interessante porque mexe muito com os estereótipos que nós temos daquele Cristo branco, loiro,
ou de olhos claros, né? Então ele se apresenta, né, dessa forma para os personagens, isso é muito interessante. E a morte também, sob a perspectiva do catolicismo, né, dos julgamentos, de você ter lá todo aquele procedimento, né, pós-morte. E também tem uma crítica que eu acho muito curiosa, que é a crítica ao serviço público. Porque quando a compadecida lá no final interfere por todos, Cristo fala para ela, que é Manuel, né? Manuel fala para ela, olha, se continuar dessa forma, o inferno vai acabar como repartição pública. Existe, mas não funciona. Isso é bem interessante. Vejam que são angústias, tudo isso que eu falei para vocês são angústias, são situações que são muito nossas, são muito próprias nossas, muitas que nós não conseguimos extrapolar ainda, né? Ultrapassar. E que nos mostra como essa obra realmente ela parte do regional, como eu falei, como Ariano Suassuna disse, para o universal. Isso é muito importante. Bom, em relação ao enredo da obra, a história em si, eu não vou contar a história toda, obviamente, porque eu quero que vocês tenham essa vontade de ler, busquem a leitura. Mas só para vocês terem ideia da primeira enrascada que João Grilo cria, que é a seguinte: o cachorro da mulher do padeiro estava doente e ela queria que o padre benzesse o cachorro. Bom, obviamente o padre se recusou. Não vou benzer cachorro. E João Grilo apela para o primeiro argumento. Ele diz de maneira muito irônica, muito divertida, ele diz para o padre que, bom, o padre já tinha em outra ocasião benzido o motor do Major Antônio Moraes. Aí o padre contra-argumenta que não, benzer motor, todo mundo benze, mas benzer cachorro ninguém benze. E aí, quando João Grilo cria, vamos dizer assim, um segundo argumento. Ele mente dizendo que o cachorro que é do Major Antônio Moraes, sendo que não é, né? E diz que não vê mal. Aí o padre, quando ouve falar que o cachorro era do Major Antônio Moraes, o padre já se espanta. Então por que você não disse antes, já que o cachorro é do Major Antônio Moraes? Por isso ele se coloca a favor, sim, da bênção, né? E resolve abençoar. Então tudo muda de figura na obra, né? E o padre resolve benzer o cachorro. Daí uma confusão se desenvolve. O João Grilo, ele vai criando novos enredos para justificar os anteriores. E aí vai enrascando todo mundo, vai envolvendo todo mundo nessa narrativa, né? E aí a gente vai ter o enterro do cachorro, a gente vai ter o gato que descome dinheiro, a gente vai ter também até João Grilo enrolando o próprio Severino do Aracaju, né? E quando eles estão no julgamento, depois da morte, ele também não deixa de tentar lá com o Manuel a intervenção, com a compadecida, a intervenção por eles. E ele também consegue, tem êxito nisso, e o final é surpreendente. Bom, pessoal, eu não vou me alongar mais na história e espero que tenha ficado gostinho para ler e se divertir muito, porque vocês vão se divertir lendo essa história, tenho certeza disso. Bom, como eu havia falado lá no início do vídeo, agora eu vou deixar com vocês algumas imagens da nossa Hollywood nordestina, né, que eu tive a oportunidade de visitar, levada pelas mãos da literatura. Essa cidade chama-se Cabaceiras, ela é muito usada para fazer filmagens, muitos filmes, muitas minisséries aconteceram lá, foram filmadas lá, né? Então é uma cidade praticamente cenográfica, só que na verdade é uma cidade mesmo. E fica uma dica: quando vocês forem ler qualquer tipo de obra literária, procurem sempre criar mentalmente esse espaço. Se for uma narrativa, crie esse espaço, crie essa imagem possível desses personagens, desse local, do que está acontecendo, porque isso ajuda muito. Vou parar por aqui e vou deixar vocês com algumas imagens lá de Cabaceiras.
Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da obra, que se motivem a ler e compartilhem suas experiências de leitura, deixando um comentário aqui embaixo, a opinião de vocês sobre a obra, sobre a experiência da leitura, né, do Alto da Compadecida. E eu fico por aqui. Um grande beijo, obrigada por ter assistido e até o próximo!